Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de pedir licença para retirar minha máscara. Senhores, é com muita alegria que eu venho hoje nesta casa. Quero cumprimentar inicialmente ao presidente da casa e assim cumprimento aos demais vereadores e as pessoas que nos assistem. Uma casa que eu desejei fazer parte. Sinto-me hoje feliz por estar aqui diante de uma das melhores legislaturas que Pato Branco teve. Sempre fomos bem servidos de vereadores, mas nessa especialmente é melhor. Nós temos aqui a experiência de Joacir Ibiruba, nós temos a oxigenação de novos vereadores, o que fazem com essa legislatura, eu imagino, uma das melhores. Venho aqui, me coloco à disposição dos senhores para o que for possível, o que estiver no meu alcance, eu estou à vossa disposição. Se tiver alguma coisa para me perguntar, por favor. Então, abrimos o espaço já diretamente para questionamento, prioritariamente para os senhores vereadores que efetuaram o convite e de posterior está aberta a palavra a todos. Sugiro até pela didática que se quiserem fazer a pergunta direto para o convidado, só para agilizar, mas também não tem problema. Boa tarde, senhor Danilo Milani. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais, no plenário. Agradecer a sua presença, primeiramente, nessa Casa de Leis. Agradecer o trabalho que o senhor tem feito junto à garagem municipal, né, e especificamente ao Departamento de Manutenção de Frota da Prefeitura Municipal. E a minha primeira pergunta seria referente à garagem lá. Quantos departamentos existem lá dentro, né? Eu sei que tem a parte da educação, a parte do meio ambiente. O senhor poderia nos passar todas as pastas que constituem lá no Parque de Máquinas? Muito bem, vereador. A garagem abriga hoje, talvez até que informalmente, o DEPATRAN, a parte operacional do DEPATRAN, da Agricultura, da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Engenharia e Obras, Meio Ambiente. Então, na garagem é que se concentra toda a parte operacional da Prefeitura. E eu quero falar uma coisa aqui, dita por uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o seu Clóvis Paduan. O seu Clóvis me disse um dia, numa conversa, que a Prefeitura de Pato Branco nunca deu a importância que a garagem merece. A garagem da Prefeitura de Pato Branco, ou de qualquer prefeitura, é o esteio mestre de uma administração. E, na verdade, sempre relegada a segundo, terceiro ou mais planos. É dali que saem todas as obras, que saem todas as máquinas. A estrutura, o suporte de uma prefeitura é dado pela garagem. Não que a minha pasta tenha muita relevância perante as outras, nem quero pensar isso. Mas se nós não conseguirmos arrumar as máquinas, dar suporte, nenhuma secretaria funciona. Nem a Secretaria da Saúde com as ambulâncias, nem a do Meio Ambiente com os caminhões do lixo, nem a Agricultura com as máquinas, nada. Infelizmente, talvez seja até difícil eu expressar, mas as leis nos impedem de trabalhar. O meu ciclo na Prefeitura de Pato Branco está encerrando por causa das leis. Fico muito até chateado de dizer isso, porque as leis deveriam nos auxiliar a administrar, e elas nos atrapalham. Quando eu entrei na Prefeitura, eu demorei uma semana para fazer um diagnóstico e passar para a administração o que a garagem precisa. Todas as coisas que eu pedi, o nosso prefeito prontamente foi favorável e autorizou fazer. Nada aconteceu, porque as leis não deixam. Tem na garagem de Pato Branco uma herança maldita de 8 ou 10 anos, que nós hoje estamos enfrentando um ataque do setor do meio ambiente, do IAT, do IAP. Não se pode fazer nada lá, não se pode reformar, não se pode construir, a lei nos impede de contratar. Então eu me sinto na garagem, vereador Fagião, a rainha da Inglaterra.
tem autoridade, eu não posso fazer nada. Eu sou a rainha da Inglaterra da garagem. Não na minha pasta de diretor de frota, que eu respondo e assumo. E com o maior orgulho do mundo, chego aqui e digo que a minha gestão lá, nesses 6 meses, foi a melhor dos últimos anos, da história recente de Pato Branco. Nós economizamos quase R$1.200.000, comparado a todos os outros anos anteriores no primeiro semestre. Eu gostaria muito de vir aqui nessa Câmara, diante desses valorosos vereadores que aqui estão, gostaria de pedir que nos ajudassem a criar condições, estrutura para que a gente pudesse administrar esse município de uma maneira mais justa, uma maneira melhor. Nos dar ferramentas para que a gente consiga fazer isso. E essa ainda vai chegar, vereador Brandão, ainda a gente vai chegar nesse momento em que a Câmara talvez nos dê subsídio. Eu vou dar um exemplo para que os senhores entendam. Muitas coisas a prefeitura precisa comprar e não tem licitação. Nós teríamos que aprovar uma verba, vereador, que a gente, no meu setor, que a gente pudesse comprar as coisas que precisam, mas comprar pelo menor preço. Hoje não é possível, porque tem coisas até que estão na licitação e que a lei nos obriga a comprar lá, sabendo que no comércio tem mais barato. Mas eu tenho que cair ali. Ah, mas foi feita uma lei. Tudo bem, foi feita uma lei para controlar o joio, mas o mesmo glifosato que mata o joio está matando o trigo também, né, vereador Dirceu? Então tem coisas que a gente precisa repensar. Mas no caso, desculpe, vereador Eduardo, se eu me prolonguei, mas assim, a garagem reúne um monte de secretarias, sem infraestrutura, porque não se pode construir nada. Eu gostaria, e foi o relatório que eu passei para a administração, e que imediatamente o prefeito pediu que fosse feito, construído uma guarita com guarda 24 horas por dia, para que fosse controlado o que entra, o que sai. Hoje nós temos secretaria que carrega tubo, descarrega tubo, sai paver, entra paver, é uma confusão. Aquilo é a faixa de Gaza. Então é preciso fazer, a lei não deixa. Esse termo de ajuste que o meio ambiente tem, impede que se construa. A lei impede que se contrate. A minha pasta não tem um funcionário para limpeza. É preciso depender de alguém. Não tem, se precisar, qualquer coisa que precisa, eu tenho que pedir favores para outro, porque eu não posso contratar um funcionário. E aquela garagem é uma empresa. Muitas coisas acontecem lá. E eu simplesmente não posso fazer nada, porque a lei engessa, a lei trava, não tem como contratar, não tem como fazer, não tem como construir, nada. Essa é a realidade da garagem de Pato Branco hoje. Boa tarde, Milani, seja bem-vindo. O senhor é diretor do Parque de Máquinas, nos traz essa informação boa, uma economia de R$1.800.000. A economia é porque o senhor não trabalhou, não pôde trabalhar, ou realmente economia de material que era utilizado sem destino correto? E a gente gostaria de saber também qual a estrutura que o senhor recebeu, de máquinas, de pessoas, enfim, esta frota que o senhor é responsável, que frota que é essa, e a secretaria que o senhor está à frente, qual a estrutura que o senhor tem para trabalho? Boa pergunta, vereador. Esse 1.200.000 foi feito um levantamento do que custou para manter a frota trabalhando nesse primeiro semestre, comparado com todos os outros primeiros semestres, digamos de 2013 para cá. Não quero de forma alguma comentar ou imaginar que nas administrações passadas tenha sido cometido algum erro ou incapacidade, pelo amor de Deus, não, longe disso. Acontece que às vezes o mesmo time, o mesmo elenco, quando troca de treinador, um time podia estar perdendo e começa a ganhar. Eu tenho conversado com fornecedores, eu tenho conversado com motoristas, com operadores de máquinas, como é a minha profissão. Tem coisas que você consegue consertar de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo muito
fácil de vocês entenderem. Quando eu entrei, no segundo dia, eu tinha fila na minha sala para as pessoas trocarem os pneus, ou dos carros, ou dos caminhões. De um a um eu fui ver. Este troca, esse não, aquele não. Teve carros que andaram 4 meses com os mesmos pneus para depois chegar no limite que a lei exige. Se eu tenho uma frota de 120 caminhões e automóveis e eu sei trocar 5.000 quilômetros antes um pneu, são 600.000 quilômetros que eu gastei de pneu sem necessidade. Às vezes algumas pessoas, eu fui chato, não é assim, o cara é pão duro, o cara é isso, aquilo. Eu sou pão duro mesmo, sou gringo, italiano, pão duro. Mas estou fazendo o meu trabalho. Coisas que deu para recuperar, a gente recuperou. Estou feliz hoje com os fornecedores, que compreenderam que a prefeitura administra a empresa deles, que eles fazem parte. O Pato Branco é uma empresa. E eles são sócios dessa empresa. Então, talvez começaram a olhar com os outros olhos. Vereador Biruba, o resultado foram esse aí. Comparado com todos os outros primeiros semestres de 2013 para cá, R$1.197.000, dados da contabilidade. Eu não trouxe papéis, mas está na contabilidade, eu posso até enviar para vocês. A estrutura do trabalho que o senhor tem? Isso, desculpa. Assim, sobre o meu comando, tem 2 mecânicos, um da linha leve e um da linha pesada, o frentista do posto que abastece, um chapeador, um lubrificador, um soldador e uma pessoa do administrativo. Então, acho que são 8 ou 9 pessoas. Eu gostaria, desde o primeiro momento, que a gente reabrisse a rampa de lavagem, o posto de lavagem, faz uma falta enorme, e essa TAC não nos permite, porque esse passivo ambiental está de 8 a 10 anos, e este ano a gente quer, no término desse ano, deixar tudo regularizado. A gente não sabe ainda se a garagem poderá continuar no mesmo lugar, tem muitas variáveis aí que talvez não permitam, mas eu gostaria. Porque hoje nós pagamos R$151 para lavar um caminhão na saída para Vitorino. Se custasse para nós R$151 para lavar na garagem, eu preferia que assim fosse, porque estaria nos meus olhos. Assim, um caminhão um automóvel vai buscar o motorista, à tarde fica pronto, um automóvel vai buscar. São 2 operadores e vamos colocar aí 30 quilômetros mais ou menos todo dia. Então isso é inviável. Eu gostaria de trazer para a garagem, mas no momento a lei não nos permite mais uma vez. Milani, boa tarde novamente. Nós tivemos aqui nessa casa, nós tivemos na tribuna, alguns dias atrás, o seu superior imediato, o secretário, Vladimir, e eu fiz uma pergunta para ele, e gostaria que o senhor fosse bem específico, pedindo se o senhor era o responsável, diretor da garagem, de todo aquilo que acontece. O senhor é o responsável pelos materiais armazenados, pelo que entra, pelo que sai? Boa pergunta, vereador. Eu vou usar uma analogia aqui para explicar como eu me sinto lá. Imagine que o seu vizinho viaja, um vizinho querido de confiança viaja, e pede para você tomar conta da casa, porque a viagem é de emergência, por motivo de saúde, e os pedreiros estão construindo tal, e ele, na confiança, pede para que você tome conta, receba o material, tal. Muito bem, com a maior disposição eu faço isso. Aí, de repente, num dia desse, a casa é arrombada, assaltada, o vizinho vem de viagem e quer que você pague o prejuízo. Muito bem. Eu quero destacar que eu sou diretor de manutenção de frota e respondo por essa pasta. Com a maior boa vontade do mundo, respondo pela garagem por tudo o que me pedirem, o que for do meu alcance. Mas aí, dizer que lá eu sou responsável por tudo que acontece lá, esse ônus eu não quero. O dia que tiver um portão com guarda 24 horas por dia, com uma guarita, eu assinarei embaixo. Por enquanto eu não posso, eu tenho a minha vida particular, às vezes 5h30 da manhã eu estou cuidando de caminhão quebrado na rua,
e às vezes 11 horas da noite também. Mas eu acho que eu não posso ficar 24 horas na portaria pedindo ver o que sai, o que entra, como é que faz, pedindo favores para poder limpar aqui, favor para consertar lá, pedindo... Não, eu sou diretor de manutenção de frota, lá na garagem, se acontecer alguma coisa, é para mim que eles pedem. Teoricamente, eu sou responsável pela garagem. Agora, não sou eu que digo, construo aqui, entra aqui, sai lá, muda lá, eu não posso assumir esse ônus. Boa tarde, seu Milani. Obrigado tarde pela sua presença. Então, já que o senhor acabou de dizer que o senhor é o diretor de manutenção de frota, o senhor estava ciente da possível venda de sucata lá no Parque de Máquinas? Vereador, no momento que aconteceu isso, eu não estava. Eu estava experimentando um trator de esteira no interior, numa estrada. Quando eu cheguei, eu soube do acontecido. Até fui chamado na prefeitura, uma surpresa. Fui, inclusive, repreendido injustamente. Mas, assim, eu não tinha conhecimento e eu acho que a pessoa que fez também não tenha feito talvez por intencionalmente. Isso é o que você... Não vou dizer que faça sem pensar, pelo amor de Deus. Somos todos adultos e conscientes da situação. Eu acho que naquela boa vontade de limpar, de fazer as coisas, fizeram uma coisa errada. Mas a questão de eu estar sabendo, desculpa, eu cheguei depois, fiquei sabendo depois do que aconteceu. Então não sou conhecedor. Apenas para encaminhar, como foi um período curto das explanações, eu vou solicitar ao plenário aí para a gente alongar mais uns 10 minutos, tá prudente 10 minutos, então a gente vai cronometrar nos 10 e a gente vai parar, até. O plenário a favor de nós alongarmos em face do primeiro período não ter sido utilizado. Então, mais 10 minutos, peço para o pessoal da casa e do departamento fazer a novo cronômetro de 10 minutos. Senhor Milani, então, mais uma pergunta. Então, hoje, quem que responde pela garagem da prefeitura? Hoje, se acontecer um acidente lá, um caminhão cair em cima de um funcionário, né, acabar perdendo as pernas, quem que responderia por esse acidente? Pois bem. Vereador, se for alguma coisa que tenha acontecido com os meus 8 ou 9 funcionários, eu vou responder. Se caiu uma pessoa do caminhão do meio ambiente, tem secretária do meio ambiente. Se for da engenharia e obras, tem o secretário, o diretor. Se for da agricultura, tem o responsável. Se for do Depatran, tem. Então, a garagem aloca esses vários núcleos. Eu sou responsável pela manutenção de frotas e por esses funcionários especificamente. Não posso responder por os outros setores. Boa tarde, Milani. Obrigado pela presença aí. Quero fazer um comentário aqui. Vejo que a garagem da prefeitura está assim em maus estados. Teria que ter uma reforma boa nela, ou senão fazer uma mudança de local. Que vejo assim, na minha visão, que ela não está num local de uma boa logística. Né? Fica no lado de lá, onde que a cidade está tudo para cá. O que você veja nesse ponto, e também assim, ó, todo o sistema lá que funciona, o abastecimento dos caminhões, não tem uma regularização, lá não tem as bombas certas, a lavagem dos veículos, que é difícil, até nós fomos lá para fazer um requerimento com outros vereadores, né? A próprio almoxarifado lá, né? Ver o local de almoço dos pessoal, então está bem precário. Não seria interessante fazer uma mudança e uma nova sede para uma garagem de prefeitura mais completa e mais com qualidade? Com certeza, vereador. Por exemplo, nós temos lá um ambiente que não é um ambiente adequado para se trabalhar. Nós não podemos reformar porque não se sabe o que vai acontecer, não tem autorização para isso. A garagem precisa urgentemente, como o esteio principal de uma prefeitura que ela é, como um pilar mestre, ela está muito jogada, ela está abandonada.
é preciso que se faça alguma coisa, ou que se decida que ela possa ficar lá e reestruturar conforme ela merece, ou mudar de lugar. Isso é ponto facultativo, isso não tem como ser diferente. Infelizmente a nossa garagem está carente de tudo. Há muitos anos que não se faz nada lá. Há muitos anos que não se mexe em máquinas. Graças a Deus, hoje eu estou muito feliz, eu até saio e fico satisfeito, quase frustrado em algumas coisas por não poder fazer o que eu pensei, mas o prefeito autorizou a compra de 9 milhões de máquinas, porque nossa prefeitura de Pato Branco, ela passa vergonha perante qualquer prefeitura. Às vezes eu tenho ido visitar a prefeitura de Beltrão, prefeitura de Dois Vizinhos, de São Lourenço. A gente vai mudar o sistema de licitação, a gente está implantando, está evoluindo um pouco mais. E quando você diz que tem 2 patrolas com 24 anos de idade, as pessoas pensam que é brincadeira, porque eles têm 8, 10. Quando você tem 3, 4 retroescavadeiras, eles têm 11. Então não houve a mínima preocupação de melhorar o parque de máquinas. Agora tem essa intenção. Eu saio daqui agora, vou para a prefeitura, tenho umas coisas para assinar, porque vai ser comprado 9 milhões de máquinas com financiamento nosso. A prefeitura vai financiar. Alguns vereadores também solicitaram aos seus deputados também mais máquinas, mais auxílio. Isso é muito bom. Eu queria dizer que foi feito um milagre até agora de fazer alguma obra com esses lixos de máquinas que nós temos. Porque nós deixamos ricos as oficinas, o dinheiro saiu do contribuinte e as obras não chegaram. Porque máquina quebrada não faz obra nenhuma. Milani, boa tarde, vereador Marini. Primeiro, novamente, agradecer a sua disposição de estar aqui conosco nas Casas de Leis e sua clareza, né? Acho que fica a sua tranquilidade, sua forma de expressão aí nos deixa felizes porque sabemos da responsabilidade perante a gestão do bem público, né? Parabéns pela condução. E gostei muito da sua fala no início, quando o senhor falou que já de início fez um checklist ali, observando o que seria necessário. E que precisamos muitos investimentos, tanto a nível de material permanente, né? Equipamentos, máquinas, renovação da frota, que o senhor acabou de falar, bem como a questão da edificação, a própria edificação do espaço físico lá, do parque de máquinas. E também o senhor coloca a questão do pessoal, né, que infelizmente esse ano, inclusive pela 173 do governo federal, não se pode contratar ninguém até 31 de dezembro. Esperamos que essa lei caia por terra no final do ano, para que o ano que vem todos os serviços públicos a nível estadual, federal e municipal possam contratar, né. No seu ponto de vista, o senhor citou há pouco agora, minha fala já estava pronta, mas o senhor citou de 9 milhões de máquinas. O que o senhor avalia, Milani, em relação ao que é necessário hoje, para que a gente possa recompor uma condição digna, né, a todos os trabalhadores que estão lá e a população que exige os serviços importantíssimos daquele setor, né, do nosso executivo municipal, quanto que precisaria a nível de permanente, né, para que a gente pudesse deixar a casa em dia, e também a nível de pessoas, a nível de recursos humanos. Perdão, vereador, o senhor fala em quanto precisaria em recursos? Então vamos pensar assim, a nível de material permanente, né? Ou seja, para que a gente possa colocar em dia novamente a nível de equipamentos, as frotas, o senhor falou em 9 milhões, mas pode ser que seja mais, a própria questão de edificação do espaço, ajustes, adequações à estrutura física, né? Que você vem muito aqui nas Casas de Leis e se coloca que está com, né, deficiência na questão da estrutura física, inclusive para os colaboradores que estão lá, né, na garagem trabalhando, e também a nível de pessoal, o senhor colocou que tem defasagem, precisaria contratar mais umas pessoas. Então, quanto em dispêndio para a questão permanente, obras, infraestrutura, equipamentos e máquinas, e quanto de recursos humanos. Certo. Vereador, com esses 9 milhões de máquinas, se nós tivermos mais 2 milhões para reformarmos as máquinas que já existem, as que são viáveis, as que não serão vendidas no leilão, mais 2 milhões, nós precisamos 5 pessoas, 5 trabalhadores para a garagem, 5. Na estrutura física, como a gente vai querer levar a iluminação pública para lá, para deixar de pagar aluguel, a prefeitura tem barracões para serem devolvidos para a prefeitura, então tem a ver alguns milhares de metros quadrados de barracão. Mas eu imagino uns 5 milhões de reais na garagem
para que se mude o posto, para que se elimine aquele passivo, o que tem, né? 5 milhões investidos na garagem, mais umas 5 pessoas no meu departamento, e esses 9 milhões que já estão sendo alocados, e os 2, então eu diria 7 milhões de reais, não, digamos, todos de uma vez, mas paulatinamente, conforme a necessidade, e 5 pessoas. Nós mudamos radicalmente a estrutura da garagem e o seu desempenho em questão de obras. Esse é o meu diagnóstico. Boa tarde, Deunilo. Prazer em tê-lo aqui nessa Casa de Leis. Deunilo, eu gostaria de saber de você o seguinte: desses 9 milhões, estão incluídos os maquinários para que venha funcionar a usina de asfalto? Não. Não, esse é do meu setor. Os que eu pedi são caminhões, 6 caminhões, caçamba, uma fresadora de asfalto, na questão de rua, não de usina e nem de britador. 6 caminhões, uma escavadeira, uma retroescavadeira, uma carregadeira, um rolo, uma fresadora. Esses são os 9, que são as coisas que ficam na garagem que eu dou assistência. Então esse é do meu departamento e foi isso que eu solicitei para que pudesse melhorar o meu setor, o setor da garagem. E que não poderão ser utilizados, então, na usina de asfalto, para a confecção dos asfaltos? Não, eles irão sim, vereadora, porque com certeza a brita, a base, os caminhões essas coisas serão usados no asfalto também. Não lá na usina, mas no trabalho, nas rodovias, nas ruas, sim. Exato, para a conclusão dos trabalhos, né? Sim. Ok, muito obrigada. Quero crer, acho algum questionamento ainda, senhores vereadores? Então, não, agradecer a presença, Deunilo, espero que repense pelo diagnóstico que o senhor fez. Eu acho que agora talvez a hora de colher os frutos, até porque pelo que o senhor mesmo falou, as máquinas serão compradas, né? As amarelonas vão virar amarela, não são mais marrom. Então, isso se for amarela que for comprada também, às vezes é de outra cor, né? Porque é uma licitação. Mas eu deixo a palavra para as considerações finais, Deunilo. E também levantando aí, eu acho que, não sei o Ito aqui, mas é o político com mais voto aqui, quase foi longe de Santa Catarina na outra eleição, então, vai coragem na vida pública, continue. Na verdade, vereador, eu é que agradeço, e eu só faço um pedido no final. Nós somos uma família, as nossas coisas são em Pato Branco, os meus bens, as minhas filhas, a minha família mora aqui. E como uma empresa, isso eu falei no dia 16, depois da eleição, o pedido que eu fiz foi esse, é que a gente olhasse para frente, tentasse pedir o que é que precisa para que a gente faça uma boa administração. Esses 4 anos, são 4 anos que vêm de uma pandemia, um início muito difícil, e é preciso que a gente una as forças, e que além da função de fiscalizar, que está no regimento, que está na função de um vereador, que é obrigação, e é muito nobre isso, a gente também se preocupe em criar leis, que hoje o meu gargalo são leis que impedem de trabalhar. Perguntar o que a administração precisa, o que a gente pode fazer. Eu vou deixar uma sugestão para terminar. Eu nem sei se pode, vereadora Tânia, eu vou falar, vereador Brandão, não sei se pode. Mas se for possível fazer, que a Câmara estipule para a Prefeitura um valor mensal, talvez lá 30, 40 mil reais, para que a Prefeitura tenha mais facilidade. Eu não vou falar o nome de cartão corporativo, porque isso soa mal no Brasil, cartão corporativo, mas alguma coisa que esteja fora da licitação, e que a gente possa, mediante orçamentos, não pode. Eu estava começando a ficar feliz, a Biruba já me deu. Não, se não pode, não pode. É um pensamento meu, eu não sabia de leis, então tudo bem. Mas enfim, eu agradeço a vocês e sempre me colocando à disposição, se de mim precisarem, não tem hora. Obrigado, gente. Tudo de bom.